só, a dor na lombar é algo que a gente vem pegando durante os nossos dias de trabalho, durante a nossa jornada de trabalho, e também é uma queixa muito comum nos nossos consultórios. Então vamos lá. Mas, Elisandra, o que é a dor na lombar? Ah, isso é interessante. A dor na lombar é também conhecida como lombalgia, porque às vezes o cliente ele já vem com um diagnóstico do médico, ele vem diagnosticado com lombalgia e o cliente chega para você, eu sofro de lombalgia. Essa lombalgia é a dor lombar, que ocorre na parte inferior, a coluna lombar, as vértebras, elas são empilhadas dessa forma. Então, a dor, a lombalgia, ela ocorre na parte inferior da coluna lombar, que está entre as dores mais comuns em homens e mulheres nas diferentes faixas etárias da vida. Então, homens, mulheres, jovens adultos, várias dessas faixas etárias, as pessoas estão nesse contexto da dor lombar. E para você, que é massoterapeuta, eu vou te ensinar um método simples, fácil de aplicar nas dores lombares. E o melhor de tudo é que ele aumenta seu faturamento. Esse método aumenta seu faturamento, os resultados são logo no primeiro atendimento, e o melhor de tudo é sem dores nas mãos. Eu falo isso porque o método da terapia podal, ele é um método muito completo. Significa que se você não conseguir melhorar a dor do seu cliente de uma forma, você vai de outra. E agora, você pode perguntar, meu Deus, mas quais são as causas da dor lombar, que é uma dor muito recorrente nos nossos dias, os dias, eles passam e a gente vai observando que muito mais pessoas têm essa queixa. Por quê? Primeiro, a gente vai falar das causas, depois a gente vai falar de como é importante a gente fazer uma boa avaliação na hora que o nosso cliente chega. Por quê? Porque lá você vai ficar com a conexão muito aguçada. Já falei aqui sobre a importância de uma boa avaliação. Então, avaliar significa que seus olhos, ouvidos e as mãos, elas estão muito atentas às estruturas do corpo da pessoa. E já falei também que as mãos, elas servem para avaliar, fazer coisas delicadas, fazerem torções, trações, e os pés a gente utiliza para tratar, porque o pé, ele é uma estrutura maleável, é uma estrutura que tem muita força e você pode dosar essa força também. Outra coisa que é muito importante nesse momento, a gente saber quais são as causas da dor lombar, porque se a gente saber quais são as causas, na hora da nossa avaliação, a gente vai estar, com o ouvido muito aberto, com os olhos muito atentos, porque a profissão da pessoa diz muito sobre ela. O que ela faz durante o dia a dia? Como que ela se comporta, como que ela vê a vida, isso influencia muito nas dores dela. Vamos lá? Olha só, a má postura é a principal vilã. A má postura é uma das principais fatores, é um dos principais fatores que eu vejo de risco para o desencadeamento da dor lombar e até o agravamento do problema. Ele desencadeia e ele também agrava o que já está colocado em evidência naquele momento. Má postura, como que ele anda? Ele fica muito no celular? Isso é importante perguntar. Isso tudo a gente vai ver na avaliação. A avaliação
é uma chave para o nosso tratamento. Eu tenho dito isso sempre nas nossas conversas e eu vejo que quando você, massoterapeuta, sabe avaliar o seu problema, você já vai certeiro. É certo que você vai naquele problema. É naquele músculo ali que está doendo, sabe? Outra coisa que é uma das causas são as deformidades. Por exemplo, pessoas que com uma síndrome, a síndrome sofreu um AVC, sabe? Às vezes, por causa das deformidades, a dor vem. O AVC, ele também deixa sequelas, né? Toda a parte do hemicorpo, ele fica prejudicado. Então, isso também dá dor nas costas. Pessoas que tiveram alguma degeneração, doenças degenerativas, artrites, também vai dar, porque o disco intervertebral, no decorrer da vida, ele vai ter um desgaste. Isso é importante a gente saber, porque ele é como se fosse um amortecedor ali, né? Ele que vai dar esse amortecer, separa as vértebras, mas também ele amortece muitos dos impactos. Outra, a idade é uma das causas, justamente por causa dos discos intervertebrais, que eles vão se degenerando ao longo da vida. Então, isso também é um problema que causa a dor na lombar. Aí as vértebras podem pinçar alguma inervação que está passando por aquela estrutura ali, né? A tensão muscular, por exemplo, pessoa que é muito tensa, que se contrai muito, pessoas com uma ansiedade muito forte, isso também dá dor na lombar, porque está tudo puxado, tudo retesado naquele momento. Então, isso também causa a dor na lombar. Distensões musculares. Distensões musculares tem a ver com alguma coisa que rompeu, distendeu, fez força. O pessoal da academia, a pessoa que vai fazer um movimento muito brusco e distende o músculo, isso também causa dor na lombar. É bem comum. Outra coisa são os traumas direto, acidentes, queda, cair com a pelve sentada, isso é recorrente, isso a gente pega também. Então, são traumas, isso também dá dor na lombar. As hérnias de disco, isso é importante para a gente saber, porque às vezes o cliente também já vem com um diagnóstico de hérnia de disco. Os osteófitos, né, que são aqueles mais popularmente conhecido como bico de papagaio, que ele surge devido a um desgaste do disco intervertebral. E como defesa, o organismo produz um osso, é um ossinho para estabilizar a coluna vertebral. Então, os osteófitos, a osteofitose, isso também leva a dor na coluna vertebral e principalmente na dor na lombar, né? Que ali as vértebras, elas começam de um jeito e terminam do outro. Aqui na lombar, elas são mais robustas. Então, é onde a gente carrega mais peso, é o nosso centro de gravidade. Tudo acontece na coluna lombar. As radiculopatias, né, que é um termo muito utilizado para descrever os sintomas de uma irritação na raiz nervosa, que são raízes nervosas que saem do plexo sacral. Então, para aquele pinçamento, a gente chama de radiculopatia.
que pode fazer um formigamento, pode ter fraqueza, né? Porque está tudo tão retesado e comprimido ali que não vai informações para o membro inferior. Mas você, massoterapeuta, pode utilizar a terapia podal na dor lombar. Sim, eu te ensino como. Utilizando o método, o seu cliente terá o resultado logo no primeiro atendimento, visto que você trabalha com um compilado de técnicas. Então, se você conseguir colocar todas as técnicas em prática naquele atendimento, o resultado é logo no primeiro atendimento.